Então, hoje eu vou apresentar um pouco, não só questão de resultado, mas trazer também uma forma de pensar a apresentação em sala de aula com outros recursos que não só a fala oral ou a apresentação de slides ou, ou qualquer outra forma, como o livro. É claro que todos esses recursos são aditivos, são meios com os quais você vai utilizar para poder expor a temática da sua aula, do seu conteúdo, e cabe a gente escolher qual método vai se encaixar em alguns conteúdos. Então, eu vou trazer aqui o cordel como uma forma de fixar conteúdos, ou até mesmo de ensinar conteúdos. Pode passar, professor. Bom, aqui é um pouco da estrutura da apresentação. Eu vou trazer uma breve introdução, metodologia, um pouco sobre a literatura de cordel, exemplos da estrutura poética do cordel, cordel, recursos didáticos não convencionais e aprendizagem significativa, como utilizar o cordel no ensino de geografia, aí tem cordel e suas aplicações na geografia, e proposta para o uso do cordel nas aulas de geografia. Aí, ao fim, eu faço algumas considerações finais. Eu só queria pontuar que aqui nesse penúltimo tema aqui, tópico, propostas para o uso do cordel na geografia, eu vou trazer uma atividade que eu peço que todos encarecidamente respondam através do Google Forms, e é só para a questão de fixar ou de usar o cordel, testar não, praticar o uso do cordel dentro dessa oficina. Não vai ser nada muito grandioso, são perguntas fáceis e básicas. Eu acredito que dê para todo mundo responder. Aí, antes de dar início à questão da introdução e pelo projeto em si, eu queria saber quem é professor, quem é graduando, quem é mestrando, poderia responder no chat aí, só para me ter uma noção mais exata de qual é o nosso público agora, por favor. Graduação. Não precisa ter vergonha, não, gente. Graduação, professora mestranda. Então, está muito entre graduação e, e mestrado, não é? Mestranda. Eu vi só uma professora aqui, professora mestranda, não foi? Que foi. Então, gente, dentro da proposta que eu trouxe aqui, para a gente aprender, não só eu, mas também vocês, porque a vida é um contínuo aprendizado. A gente tem que pensar em questão de estudo como algo contínuo e não algo que vai parar, por exemplo, só na graduação ou no mestrado. A gente tem que pensar sempre em aprimorar os nossos recursos, os nossos meios, para poder levar a nossa classe, o nosso alunado, da melhor forma possível a aprendizagem de conteúdo. Pode passar, professor. Então, o ensino de geografia vem passando por significativas modificações decorrentes dos novos rumos que a sociedade assume mediante as transformações espaço-tempo, o processo de mundialização e mesmo a globalização. Isso é na Citação de Barros, 2013, página 5. E com ela, a gente pode perceber que essa mudança já acontece há muito tempo. Porque, por exemplo, a gente está em 2021, acabou a década de 10, né? E a gente vê que de 2010 para cá houve significativas mudanças no mundo,
na sociedade, na forma de você processar, de você conseguir informações na tua sociedade. E tudo isso é graças ao advento da globalização, porque com a diminuição de fronteiras, entre aspas, porque temos fronteiras físicas, mas não temos fronteiras de comunicação, porque hoje nós estamos aqui, eu pelo menos sou do Piauí, né? Não sei se tem alguém de fora do estado. Eu consigo me comunicar com gente da Europa, por exemplo, com pessoas da Europa. E tudo isso é fruto do processo de globalização e dos decorrentes eventos históricos que ocorreram durante a história, o tempo, e levaram ao aprimoramento de certas técnicas. Então, é fator indispensável para o homem moderno que necessita de um ambiente escolar significativo e construtivo que o leve mais próximo da nova realidade. A societal, Sociedade da Informação e Comunicação, Barros 2013, página 5 também. E eu acredito que a gente está vivendo essa nova realidade, porque com a pandemia, esse marco que é esse vírus que ganhou escala global, e mesmo já há mais de um ano com esse vírus rolando dentro do, do nosso mundo, dentro do planeta, não se sabe ainda como evitar ele 100%. Então, no caso das aulas, como atrelar as aulas que estavam em atraso com a necessidade de não ir às ruas, de não ter o contato direto com certas pessoas, com as pessoas ao nosso redor, porque a gente vê salas na UF que chega a ter 30, às vezes 45 alunos, então acaba que seria inviável ter aulas presenciais. E então, dentro dessa nova realidade, surge os meios dentro da informática, dentro dos programas. A gente está utilizando o Google Meet, temos também o YouTube para a questão de lives, né, que ele é melhor para a questão de lives. Então, tudo isso é uma nova realidade, é uma nova forma de transmitir conteúdos, informações, e a gente vive hoje uma facilidade imensa, muito grande mesmo, de conseguir informações, porque embora eu seja relativamente novo, se comparado a algumas outras pessoas, eu já vi em alguns livros, eu já vi em histórias que meus pais contam também, às vezes eu vejo alguns professores mais antigos dizendo da dificuldade que era você conseguir informações para responder uma tarefa ou buscar informações extras de determinados conteúdos. E hoje não é o que se vê. Você usa, por exemplo, a questão do Google Acadêmico. Tem inúmeros artigos sobre qualquer temática que você esteja buscando, que você esteja trabalhando dentro de sua pesquisa, dentro de você vai buscar informações novas para poder apresentar uma aula. Então, a gente vive uma sociedade da informação e está se tornando uma sociedade muito mais comunicativa por meios eletrônicos, por meios digitais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que buscar aprimorar a nossa forma, a nossa metodologia, e atrelar isso à nova realidade, porque é o que vai ser, embora quando a pandemia acabar, a gente eu penso, né, na minha concepção, eu penso que a gente não vai deixar 100% o Meet, por exemplo, a gente vai fazer uso dele em determinadas situações, pelo menos é uma perspectiva minha que eu tenho. Pode passar, professor. Nesse sentido, é importante a inserção de recursos e metodologias diversificadas e que levem o aluno o mais próximo da sua realidade possível. Então, foi o que eu falei, buscar novos meios de levar o aluno a aprender.
E um desses meios é a literatura de cordel. Aí você pode até se questionar, mas dada a, a conjuntura atual da sociedade, que é muito digital, dificilmente o aluno vai se interessar por um papel, por um folheto, que, que traga algumas informações que exija dele uma leitura e um entendimento maior da realidade. Mas o que eu penso é que esse método, o cordel, ele pode ser usado em qualquer tempo, em qualquer era. Por quê? Porque ele é uma forma de você instigar a leitura do aluno, a interpretação dele, e em certos casos a gente pode até trabalhar a questão de fazer com que os alunos produzam o próprio cordel, é, busquem a inspiração, a criatividade, você incentiva ele a ser mais criativo na hora de de escrever um cordel. Então, com isso, a literatura de cordel aparece como recurso didático não convencional que pode ser empregado no ensino da geografia. Souza Portela, 2019, página 7. Então, o que seriam esses recursos não convencionais? Seria meios, recursos que não foram programados para a sala de aula. Então, o cordel se encaixa perfeitamente nisso, porque ele não foi feito com o intuito de ensinar, ele foi feito com o intuito como é que eu posso dizer? Foi feito com o intuito de exprimir opiniões, ideias, reflexões de pessoas, sobretudo da região Nordeste, que é onde incide é, os maiores e os melhores cordialistas, além de ser o, da onde este recurso se propagou durante o tempo. Pode passar, professora. Então, a metodologia do trabalho vai consistir numa apresentação oral do referido conteúdo e os dados utilizados foram obtidos através da leitura de artigos e pesquisas em sites. E tudo aqui foi obtido dentro da pesquisa que eu fiz e acrescentando também ao fato da atividadezinha que vai ter no final. Vai ser coisa simples, coisa rápida, que vocês vão ir bem fácil, bem intuitivo. Pode passar, professor. Então, a literatura de cordel teve sua origem na Península Ibérica e chegou ao Brasil através dos portugueses. Como a gente acabou sendo colonizado pelos portugueses, né? A gente acabou pegando certos costumes, muitos dos costumes que eles trouxeram para cá e acabou pegando. Mesmo que eles tenham sido modificados durante muito tempo, alguns são modificados até hoje em dia, mas o cordel permaneceu e a estrutura dele é basicamente a mesma da que veio de Portugal, com algumas diferenças sutis. Então, no Brasil, o cordel teve início na Bahia e depois foi se dissipando, quase não saía, dissipando por outros estados do Nordeste. Foi adquirido as características dessa região, tornando-se propriedade cultural nordestina. Souza Portela, 2019, página 12. Então, dentro do Nordeste, a gente tem muitas possibilidades e eu acredito que, na minha visão, foi um motivo para o cordel ter sido ter sido ter uma grande relevância dentro dessa região, porque a gente tem questões climáticas que levam à seca, temos questões sociais também, e tudo isso é, pode levar e levou pessoas à criatividade e, junto com a estrutura do cordel, é, produzir poemas, poesias que retratassem essa nossa região. Então, a região Nordeste teve grandes cordelistas, dentre os quais destacam Patativa do Assaré, João Martins,
da Taíde, entre outros, que propagaram essa cultura popular em toda a região, em toda a região. Então, esses são só alguns dos mais famosos que a gente trabalha, mas a gente teve cordelistas do próprio Piauí também, e no final eu vou trazer uma lista com alguns nome de cordelistas, que a gente pode estar dando uma olhada nos seus trabalhos, nos seus cordéis, mas esses aqui são alguns dos principais, alguns que têm grandes trabalhos. Pode passar, professor. Essa literatura de cordel utiliza a linguagem como uma manifestação cultural, abrangendo em seus versos a realidade nordestina, abordando questões que cercam a sociedade, sendo um recurso importante para o ensino de geografia, em especial nessa região do país. Esse recurso é bem interessante, porque a gente pode trabalhar diversas temáticas com os cordéis, não só da região Nordeste, mas dentro da região Nordeste a gente pode trabalhar o clima e também as questões sociais que embargam essa região. É, podem trabalhar, a gente pode trabalhar de diversas formas, trabalhando também a questão da migração que ocorreu do Nordeste para outras regiões, durante o processo de industrialização do Brasil, a gente vê uma grande saída de pessoas da região em busca de condições melhores de vida e de mais oportunidade de trabalho. Pode passar, professor. Então, eu vou trazer aqui só o exemplo da composição do cordel, da estrutura poética, que não é muito complicado. Então, é só para a gente ter uma noção maior de como é a estrutura desse recurso. A composição do cordel se dá em versos e em estrofes, e o cordel pode ser ordenado de duas maneiras, quanto à métrica e à estrutura, e quanto às suas estrofes. Eu vou já vir o quadrozinho aqui que vai mostrar. Pode passar, professor. Então, está aqui o quadro que representa a estrutura dos cordéis. A gente tem o heptassílabo, que é chamado redondilha maior, com verso de 7 sílabas em censura fixa. Aí temos aqui o exemplo aqui, ó. Peça a Santa Providência, de Apolônio Alves dos Santos. E temos também o pentassílabo, verso de 5 sílabas, usando sinais comumente após a segunda sílaba. Aí temos aqui o exemplo. Cante mais moderno, o trecho de Firmino Teixeira do Amaral. Aí, decassílaba, verso de 10 sílabas, com censura após a sexta sílaba. E temos também o endencassílaba, verso de 11 sílabas, com censura variada, geralmente após a quinta sílaba. Aqui é referente quanto à métrica e à estrutura dos cordéis. Pode passar, professor. O outro exemplo temos a questão das estrofes, que a gente vê comumente, a gente vê muito mesmo. Temos a sextilha, rima em A, B, C, B, D, B. Aí temos aqui o exemplo. Eu vou narrar uma história que o mundo inteiro abalou, de atentado triste que o mundo não esperou. Ao Papa Paulo II, João de Deus, Nosso Senhor. Aqui a gente pode ver nesse trecho uma questão histórica que aconteceu um atentado ocorrido. Então, temos também a septilha. Aí temos aqui o exemplo. Seu professor me responda. Se algum tempo estudou quem serviu a Jesus Cristo, morreu e não se salvou. No dia a dia em que ele morreu, seu corpo o urubu comeu, e ninguém sepultou. Então, aqui são exemplos quanto às estrofes, às estrofes dos cordéis. A gente temos esse exemplo. Pode passar, professor.
Então, chegamos à parte de cordel, recursos didáticos não convencionais e aprendizagem significativa. A gente a gente tem que pensar em como transformar um conteúdo, por exemplo, de imigração interessante para o aluno, em como isso vai influenciar na vida cotidiana dele, porque eu vejo que pelo menos os exemplos, eu não posso afirmar como uma verdade geral, mas eu já vi em alguns exemplos de algumas escolas que eu visitei que alguns alunos não dão tanta atenção para algumas temáticas e eles não vão ver aquilo frequentemente no, na vida cotidiana deles. Então, a gente tem que pensar como trazer para eles um conteúdo atrativo. E isso passa pela metodologia que a gente vai utilizar. Então, os cordéis são folhetos trazendo os poemas populares. A literatura de cordel pode ser entendida como um recurso didático não convencional, haja vista que é um elemento descritivo de uma realidade cultural. Neste caso, é a geografização do, do espaço, dos poetas populares. Pode passar, professor. Então, a literatura de cordel pode ser utilizada para exprimir opiniões e pensamento dos alunos. Aqui, a gente pode trabalhar isso e é bem semelhante à música em questão de poesia, de melodia, de rimas. Então, a gente pode utilizar isso para levar o aluno a pensar a como ele pode trabalhar aquilo que ele viu dentro do cordel e é, como ele enxerga o que é apresentado dentro do cordel. As rimas e os versos dos cordéis são de fáceis eita Deus, enganchei, assimilação e possuem um aspecto prazeroso. Por que prazeroso? Porque ele incita a questão da leitura e é importante você estar levando práticas que incentivem o aluno a ler e a compreender e interpretar certas situações que são dadas a ele. E nesse sentido, o uso do cordel está atrelado ao conhecimento do aluno e o interesse do mesmo pela temática trabalhada, e pode levar à aprendizagem significativa. Por que significativa? Porque se ele vê naquele conteúdo, se ele vê naquele método, naquele meio de ensino, uma forma dele se exprimir, se ele, dele colocar as ideias deles em prática, dele ver que aquilo tem importância para ele, aquilo vai se tornar significativo para ele, porque ele vai levar esse aprendizado para casa, para a roda de amigas dele, e tudo isso vai levando a ele a um melhor aprendizado. Pode passar, professor. Então, chegamos à parte aqui de como utilizar o cordel no ensino de geografia. Ensinar a geografia é abrir espaço na sala de aula para o trabalho com os diferentes saberes geográficos, trazidos pelos agentes do processo de ensino, pelos alunos e professores. Então, dentro da conjuntura atual da educação, a gente tem que buscar trabalhar de uma forma que o aluno seja o ser ativo do processo de ensino. Por quê? Porque aquele ensino vai servir para ele, vai servir para a vida dele, e ele pode utilizar esse ensino de diversas formas dentro da vida dele. Nesse sentido, é importante explorar diversas possibilidades temáticas proporcionadas pelo cordel, e se faz importante no acervo metodológico e de recursos do professor. Por quê? Porque é uma nova forma de ensinar. E isso não é só restrito à área da geografia, pode ser utilizado também na língua portuguesa,
na história, até mesmo em disciplinas que, em áreas que a gente pode pensar, como utilizar, como, por exemplo, teve uma pessoa que é de inglês, né, letras em inglês, como utilizar isso dentro da língua inglesa, como utilizar o cordel para ensinar o inglês. Então, tudo isso são formas que a gente pode pensar pode pensar em trabalhar dentro dentro do cordel. Pode passar, professor. Cordel e suas aplicações na geografia. Aqui, eu vou trabalhar um pouco em como eu sou da área da geografia, e a maioria aqui também, eu creio que seja, eu vou buscar fazer uma atividade voltada para a geografia, mas também que pode ser adaptada para trabalhar em outras áreas. Pode passar, professor. Então, aqui eu trouxe um cordel, um trecho de um cordel, para exemplificar e quais perguntas, por exemplo, a gente pode fazer para o aluno com a utilização do cordel. Eu vou ler aqui, aí depois eu discorro mais. A seca do Ceará, de Leandro Gomes de Barros. Seca, seca as terras, folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil emigrantes, flagelados, retirantes. Vagam mendigando pão, acabam-se os animais, ficando limpos os currais, onde houve a criação. Então, eu trouxe aqui algumas propostas de perguntas temáticas para trabalhar. No caso aqui, eu trouxe a questão dos movimentos migratórios. É, então, alguém poderia responder aí no chat se conseguiu entender o que é migração a partir do trecho do trecho desse cordel? Alguém saberia informar o que é migração a partir desse trecho do cordel? Pode utilizar o chat se não quiser usar o microfone. Sim, né? A Lurian já respondeu aqui que sim, não é? Então, o que seria migração? Como a Lurian fala, relata a saída. Então, o movimento de saída de um lugar para o outro. Temos também a questão da emigração. E, É, oi, pode falar. partindo do pressuposto de que a migração é esse deslocamento de necessidade, né? A pessoa sai de um local para o outro em busca de melhores condições de vida. Quando ele fala, vagam mendigando pão, acabam-se os animais, ficando limpos os currais onde houve a criação. Enfim, vai falando das necessidades que eles vão sofrendo, que eles vão buscando outros lugares. Acho que é isso. Justamente, é o movimento de saída. E esse movimento de saída envolve várias questões que a gente pode estar trabalhando dentro da geografia. No caso aqui, a gente pode ver as condições climáticas e de criação de gado, por exemplo, que são motivos que levam a vida deles naquele local ser difícil. Então, eles buscam novos lugares, novos espaços que exijam e que tenham melhores condições de, de se instalar e de viver. Pode passar, professor. Outro aqui que eu trouxe foi o de Gonçalo Ferreira, a história mais charmosa da história do Nordeste. Sinistros mandacarus, erguem-se à beira da estrada.
de vegetação rasteira, faz tempo, não resta nada. Também a de grande porte será logo esturricada, porque já são 5 anos de seca consecutivos, dizimando fauna e flora, e os gados negativos nos mostram bois esqueléticos milagrosamente vivos. Então, eu coloquei aqui temas a explorar, que no caso é a seca e o tipo de vegetação. Alguém saberia responder em que trecho a gente pode ver a questão da seca, por exemplo, dentro desse cordel da seca? Quando ele fala, porque já são 5 anos de seca consecutiva, dizimando fauna e flora, e os saldos negativos nos mostram bois esqueléticos, ai, tem um negócio na frente aqui, milagrosamente vivos. Justamente. E não só isso, a gente pode ver também a questão da vegetação, que ele traz o exemplo de vegetação rasteira e o dos mandacarus. Então, tudo isso são propostas que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula. E como, deixa eu só ver aqui quem foi que colocou no chat. Foi. Tá um pouco lento. Mensagens. Como o Ricardo aqui falou, não foi? É interessante que retrata a realidade dos lugares, dando margem para discutir clima, aspectos socioeconômicos, entre outros. E é justamente e isso, o cordel traz essa possibilidade de trabalhar não só uma temática, mas muitas outras integradas dentro de um contexto, que no caso aqui é a região nordestina. Quem foi que levantou a mão foi o João Rafael. Fui Pode, eu. pode falar. Não, também a gente pode perceber a questão econômica que está envolvida, né? Quando ele fala em dizimando fauna e flora, e aí os saldos negativos nos mostram bois esqueléticos, né? A questão do gado, que, no caso eu penso, né, que era utilizado para como forma de ganho, de vida, e ele fala em saldo negativo, né? Seria um termo justamente da economia, e a gente pensa justamente nessa questão, né? Justamente, e tudo isso são questões que a gente pode buscar trabalhando. E olha, como sem precisar ler muitas páginas de livros e sim passar horas e horas apresentando slide, a gente vê aqui muitos temas integrados, como aspectos socioeconômicos, temos as questões climáticas, as questões de vegetação, e tudo isso a gente pode trabalhar com trechinhos desse jeito, de cordéis, com essa estrutura. Pode passar, professor. Aí, mais um exemplo aqui. Manuel Monteiro, água é vida. A água pura de beber é bastante limitada. Água salgada tem muita, mas de toda a água somada, 2% é água doce. O resto é água salgada. Os afluentes de fábrica, de abatedouro, de curtume, matam algas, peixes, plantas e, pelo que se presume, produzem os gases tóxicos, fazem nascer o chorume. O saco plástico inocente, grande mal pode fazer. Não se degrada na chuva, mata o bicho que o comer. E passa uns 500 anos para a terra dissolver. Então, a gente pode ver desse texto desse cordel, a gente pode trabalhar a questão ambiental. Dentro de, atualmente, é tão necessário você levar para os alunos a importância de cuidar do meio ambiente, por que não levar de uma forma poética, uma forma de poesia, e buscar trabalhar isso dentro da aula? Só para não perder como a gente estava, alguém poderia falar aí sobre as problemáticas que a gente pode trabalhar dentro desse trecho? Pode Pode, repetir a pode. pergunta?
Quais as problemáticas ambientais a gente pode notar dentro desse texto do cordel? Acho nessa parte que ele fala os afluentes de fábrica, né? Eu penso que os afluentes de fábrica seria justamente o ponto de partida do dejetos, enfim, que vem de fábricas, aí abatedouros, né? E o curtume. Então, e aí vai falando que mata algas, peixes e plantas, né? Eu penso que nessa parte poderia fazer essa discussão. Justamente, e nessa questão dos afluentes, é até interessante essa analogia que o texto faz, afluentes de fábrica. O que seria o afluente, né? A questão de onde sai a água. A gente pode comparar isso com as bocas de lobo, não é? Que são locais onde são despejados, utilizados para despejar resíduos das fábricas. Então, tudo isso a gente pode trabalhar dentro do cordel, e eu trouxe só alguns três cordéis, três exemplos de cordéis, não lembro se tem mais um, mas esses três a gente viu inúmeras possibilidades, como a questão climática, socioeconômica, a questão social, a questão ambiental, de vegetação, tudo isso são aspectos que a gente pode trabalhar com o uso do cordel. Pode passar, professora. Então, com isso, dentro do trabalho, eu trouxe uma proposta para o uso do cordel nas aulas de geografia. Aqui é que vai vir a atividade que eu falei no início. Vai ter um cordel e vão ser só três perguntas. Eu vou explicar mais à frente. Aí seria importante, eu vou colocar aqui o link do Google Forms, do questionário do Google Forms no chat. Aí quem puder ir respondendo seria interessante. Pode passar, professor. Então, para os professores que estão aqui presentes e também para os graduandos que querem um exemplo de plano de aula que pode ser trabalhado. Este aqui está bem simplificado, mas pode ser adaptado, pode ser melhorado e pode ser trabalhado de diversas formas. No caso aqui, eu trouxe a temática do processo de urbanização das cidades. E qual é o objetivo? Demonstrar o processo de urbanização e suas consequências. Os objetivos específicos: caracterizar o processo de urbanização, listar as consequências da urbanização e refletir sobre as problemáticas decorrentes do processo de se urbanizar. O conteúdo seria a urbanização das cidades. Pode passar, professor. Metodologia. A primeira seria conceituar de forma simples o processo de urbanização. O segundo passo seria solicitar que os alunos leiam o cordel de Antônio Francisco, um bairro chamado Lagoa do Mato. Terceiro passo, pedir que os alunos identifiquem as relações que a urbanização tem com o cordel de Antônio Francisco. E quarto, passar uma atividade simples para reforçar o que foi discutido na etapa anterior. Os materiais a ser utilizados seriam projetor, quadro, pincel acrílico, lápis, caneta e folhetos com cordel. Aí, no caso da avaliação, a avaliação consistirá na participação dos alunos na etapa 3, mais o somatório da atividade 4. Aqui está só a referência deste plano de aula. Pode passar, professor. Aí aqui eu trouxe o cordel que eu mencionei, que é um bairro chamado Lagoa do Mato, de Antônio Francisco. Eu vou ler aqui. Nasci numa casa de frente para a linha, num bairro chamado Lagoa do Mato. Cresci vendo a garça, a marreca e o pato, brincando por trás da nossa cozinha. À tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia para nos abanar. Para nos abanar. Titia gritava: está pronto o jantar. O sol se deitava, a lua saía. O trem apitava, a máquina gemia, soltando faísca de fogo no ar. O galo cantava, peru respondia. Carão dava um grito quebrando o arruar. A cobra piava, caçando o preá. Cantava em dueto o sapo e agia. Aguapé se deitava e depois se abria. Soltava seu cheiro nos braços do ar. O vento trazia para o nosso pomar. Vovô se sentava no meio da gente, contando histórias de cabra valente, ouvindo lá fora do vento cantar. Pode passar, professor.
Mas hoje nosso bairro está diferente. Calou-se o carão que cantava na crua. A boca do tempo comeu a lagoa, e com ela se foi o sossego da gente. O vento que sopra agora é mais quente, e sem energia não sabe soprar. A máquina do trem deixou de passar, ninguém olha mais para os raios da lua, que vivem perdidos no meio da rua, por trás dos neons, sem poder brilhar. Perdeu-se a traíra debaixo do barro, o sapo e a gia também foram embora. Água-pé criou o pé, deu no pé, e agora? Só rosas de plástico tristonhas no jarro, fumaça de lixo, descarga de carro, suor de esgoto pra gente cheirar, telefone gritando pra gente pagar. Um louco na rua rasgando uma moto, uma besta na porta pedindo meu voto, e outro lá fora querendo comprar. Um carro de som fanhoso bodeja, sem água de coco, sem caldo de cana, cocada de leite, gelé e banana. Remédio para caspa, tem copo bandeja, uns 4 vizinhos brincando de igreja. Vão para a calçada, depois para o jantar. O mais exaltado começa a pregar. Jesus é fiel, castiga, mas ama. E eu sem dormir, rolando na cama, e o homem insistindo, eu vou lhe salvar. Pode passar, professor. Então, esse foi o cordel que eu trouxe para trazer a proposta de atividade. Então, em cima desse cordel, da temática desse cordel, que é a urbanização, eu trouxe essas perguntas. É possível perceber o processo de urbanização dentro do cordel? Qual a diferença entre o antes e o depois na visão do eu lírico? E como o processo de urbanização influencia na vida cotidiana? Então, essas são as perguntas que eu elaborei. Aí eu vou colocar bem aqui no chat o link do Google Forms. Aí eu vou voltar lá para o Cordel. Aí quem quiser que eu volte em um dos dois slides, é só falar que eu volto. Deixa eu só pegar bem o link. Deixa eu ver se já está copiado. Então, gente, eu coloquei o link aí no, no chat. Aí, se vocês pudessem responder essas 3 perguntas a partir do cordel que eu acabei de ler, seria importante. Professora, se você puder voltar no cordel aí para ficar melhor, isso. Aí, quem precisar passar ou ver a outra parte do cordel, é só avisar aí que a professora passa. Não precisa ser resposta muito elaborada, não. Só resposta simples e já basta. Então, gente, como o horário está quase acabando, quando der 7h50, aí eu faço as considerações finais acerca das respostas que vocês fizeram e sobre o uso do cordel. Isso mesmo, José. A gente vê essa diferença entre como era antes e o que era agora. A gente tem que ponderar quais foram as problemáticas que surgiram a partir disso. Claro, não vai ser de todo ruim, mas também não vai ser de todo bom. E é isso a gente pode trabalhar também dentro dessa perspectiva. A gente vai dar 7h50, só 2 minutinhos só. Já recebi aqui muitas respostas e é bem interessante que, embora seja na mesma linha, no mesmo sentido, todas as respostas apresentaram constatações diferentes e visões diferentes do que é proposto dentro das perguntas. E isso é bastante interessante, porque a gente vê o potencial que o Cordel tem para trabalhar dentro da sala de aula, seja questões ambientais, questões de imigração, urbanização, a
a carga de diversidade que a gente pode trabalhar com cordel é imensa e só depende da nossa criatividade e de como a gente planeja utilizar. Professora, a senhora pode só passar lá para o último slide das considerações? Ainda tem esse aqui como eu disse, eu ia trazer alguns exemplos de cordelistas, né? Cordelistas do nosso Nordeste, do Brasil e, por que não, do Piauí também. Temos o Apolônio Alves dos Santos, Arievaldo Viana Lima, Cego Aderaldo, Elias de Carvalho, Expedito Sebastião da Silva, Francisco das Chagas Batista, Firmino Teixeira do Amaral. Este último, ele é daqui do nosso Piauí, né? Então, para a gente ver que a região Nordeste tem, em em seus estados, tem reflexões, opiniões que podem ser retratados através do cordel. E a gente vê isso com dos mais diversos lugares, cordealistas que traçaram, fizeram esses folhetos e apresentaram, exprimiram suas opiniões. Pode passar, professor. Então, algumas considerações finais sobre esse trabalho. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que responderam as 3 perguntas e gostei bastante, porque eu vi uma grande diversidade de respostas e sobre sobre um único cordel. E isso mostra que a gente pode ver, a gente pode trabalhar isso e incentivar a criatividade dos alunos através desses folhetos, porque nenhum vai ter a mesma ideia que o outro. E mesmo que a temática seja a mesma, a forma deles exprimir será diferente. Alguns farão alguma observação e outros não farão. Então, isso a gente pode trabalhar dentro da sala de aula com o uso do cordel. Só para pontuar também, eu acho que assim como qualquer recurso, seja os não convencionais ou até mesmo os convencionais mesmo, tem que haver o planejamento, tem que haver a programação, a organização. Eu trouxe ali, por exemplo, o plano de aula. É importante você fazer o plano de aula não porque a diretoria, por exemplo, exige, não, mas para você mesmo, para você se organizar, para você seguir um roteiro e saber controlar as situações que vão ocorrer com o uso desse recurso. E por ser um recurso que não é feito para a sala de aula, exige um cuidado ainda maior, porque você tem que trabalhar de forma correta e que não fuja da temática que você trabalhada. Só para vocês terem alguma noção, eu vou ler algumas das respostas que mandaram no Google Forms. Em relação à pergunta qual a diferença entre o antes e o depois na visão do eu lírico. Aí temos aqui, uma das mudanças está no desaparecimento e substituição de características naturais, como lagoas e pomares. Justamente, a gente pode ver isso, e a urbanização traz isso. Áreas que antes eram povoadas por árvores, são povoadas por selvas de concreto. E isso é bem notório dentro do cordel. Aí outra resposta aqui que temos antes a vida era mais simples e feliz, e agora tem muitos problemas ambientais. E isso mostra o quê? Mostra que com a urbanização vem também problemas, e não só soluções ou coisas boas. Você tem, por exemplo, um sistema de transporte mais eficiente, em consequência você pode ter uma poluição maior do que tinha antes dessa urbanização. Antes, aí outra resposta aqui, a questão da perda da tranquilidade, da convivência entre as pessoas e o contato com a natureza. Hoje, eu percebo muito isso. Eu não sou de Teresina, sou de uma cidade mais ao sul aqui, acho que uns 30 e poucos quilômetros ao sul, e embora ela seja urbanizada, ainda tem parte considerável de interior, vamos colocar assim, de lugar com grandes matas e florestas, grandes matas.
E eu vejo que dentro desses lugares, as pessoas não gostam de frequentar muito, não gostam de ir para esses lugares. Só vão quando é, por exemplo, um feriado de Semana Santa. Aí é que vão para esses lugares para poder ir banhar num riacho, ir banhar num açude, numa lagoa, por exemplo, e a gente percebe que esse contato com a natureza diminuiu e muito, e quando acontece é só em ocasiões que dentro da cidade não dá para fazer muito uso. Aí temos aqui outra resposta. Antes, o eu lírico descreve um lugar interiorano, calmo, com a presença de animais, sem tecnologias. Depois percebe-se que o processo de urbanização remodelou o ambiente descrito e tudo mudou de forma significativa. Isso acontece com toda e qualquer transformação. A modificação do meio em que a gente vive, da forma como a gente se relaciona com as pessoas e os meios que vão surgindo para a gente. Em relação à última pergunta, que é como o processo de urbanização influencia na vida cotidiana, temos perguntas muito interessantes, que aqui, por exemplo, influencia no meio das mudanças de dinâmicas, como no modo de transporte, distância, alimentação, entre outros. Justamente, só para citar aqui a questão dos transportes. Antes, o que poderia demorar dias para você sair de um lugar para o outro, você pode fazer em horas, dentro de um ônibus, dentro de um avião. Isso muda a dinâmica daquele local. Aí, sobre a questão ambiental, tem aqui a questão da poluição, né, que é vem uma das respostas. Com essas mudanças, a gente vê muita poluição surgindo, mudança na qualidade de vida, e o surgimento de várias doenças e muitas outras coisas. Temos também a influência no fluxo populacional, além de uma vida mais agitada e com menos contato com a natureza. Até bem interessante isso, porque por mais que as pessoas não tenham muito interesse em locais de interiores, em morar em interiores, a gente vê muito uma migração de volta, né? Um retorno de algumas pessoas, né, que querem uma calmaria maior para para os interiores. E uma última resposta aqui é que esse processo traz benefícios e pontos negativos. Analisando a perspectiva do cordel, se analisa os transtornos causados a partir do processo, como a retirada da vegetação, a dispersão dos animais nativos, o estresse das cidades para a mente humana e a perda de costumes que antes eram desfrutados por aqueles que viviam no espaço antes de ele ser urbanizado. E é isso, tem muito coisa positiva e tem muita coisa negativa. A gente tem que saber o que é o que e como agir no caso das negativas, porque é horrível você ver uma floresta, por exemplo, como a Amazônia, sendo desmatada. É lamentável isso acontecer, porque isso é um bem da humanidade, é um bem que não vai ficar só para a gente agora, vai ser para as nossas gerações futuras. Então a gente tem que pensar também em como trabalhar essas questões. Então, gente, isso foi alguma das respostas que vocês mandaram. Eu gostei bastante das respostas e, mais uma vez, agradeço a todos que responderam. Então, essa foi a apresentação. Espero que tenham pegado alguma coisa para si, gostado de alguma coisa. E muito obrigado a todos e boa noite.